ouvintes do VetSmart Podcast, eu sou Jade Petronilho, médica veterinária, jornalista, coordenadora de conteúdo aqui do VetSmart, e esse é o nosso quadro Elas na Veterinária, em que a gente homenageia as mulheres que fazem diferença no nosso mercado. E eu sou a Natália Sanches, médica veterinária e analista de marketing aqui de VetSmart. Queria lembrar vocês que, além do formato de podcast, nosso quadro também estará disponível no formato de videocast no nosso canal do YouTube. Assistam todos os episódios para conferirem as histórias dessas mulheres incríveis. É isso mesmo, Nath, e hoje a gente está aqui recebendo a doutora Carla Maion, que é médica veterinária, nutróloga de cães e gatos, formada pela Unesp em Botucatu, que além de realizar atendimentos especializados em nutrição, presta também consultoria para diversas empresas que atuam com alimentação de pets. Sim. Muito obrigada, Carla, por aceitar nosso convite e participar do nosso quadro. Muito bem-vinda. Obrigada meninas, obrigada VetSmart pelo convite. É um prazer, nem sei direito o que a gente vai conversar, mas estou aqui para responder. E é um prazer estar aqui conhecendo o espaço de vocês e conversando com o pessoal que acompanha a gente. Carla, para começar, então, uma pergunta super básica. Você sempre quis ser médica veterinária? Olha, sempre. Na verdade, não foi sempre. Eu comecei já, assim, bem criança mesmo, gostando muito de animais. Eu achava que quem cuidava disso era o biólogo. Não deixa de ser, né? Uhum. Mas aí, conforme fui crescendo, fui vendo que biologia estudava plantas e animais e veterinária eram só animais. Tanto é que eu passei em biologia quando eu me formei no colegial. Gostei médio e aí saí para fazer veterinária. E ali eu me encontrei realmente. Então, acho que era um amor, assim, já de criança. Eu gostava muito de cachorro, de coelho, de gato. Eu sempre convivi com animais em casa. E aí comecei a me interessar em conhecer mais, em cuidar, né, em defender eles, né? No bairro a gente tinha alguns bichinhos que viviam na rua. Mas a área acabou entrando quando eu fiquei um pouquinho mais entendida aí na adolescência mesmo. Muito legal. É muito legal. É bem aquele sonho da criança teimosa, né? Eu sonhei em ser veterinária desde criança e sou teimosa. E exato. Eu ganhei meu primeiro cachorro com 8 anos. Eu pedi de aniversário. E meus pais não queriam me dar, porque cachorro para uma criança, quem cuida são os pais, né? Sim. E eu ficava ligando da escola, pai, mãe, já achou, já pediu, já... E aí, cadê minha cachorrinha? E ela veio com 8 anos. E cresceu comigo, foi incrível. Nossa, tenho várias lembranças importantes da Whitney. Comigo, e com certeza ela aumentou mais ainda a minha vontade de cuidar deles, né? De entender e de cuidar. Muito bom, unir a paixão com a profissão, né? Quando a gente consegue juntar tudo. E além dos seus pacientes hoje, você tem uma York super fofa, né? Tenho 3 filhas. Tenho 2 Yorks, uma de 15, que é a Mel, a Gigi, que vai fazer 4 anos aproximadamente, porque ela foi adotada, e a Lady Galga, que é a mais mascotinha, que tem 4 meses. Então, tenho 3 meninas. E, assim, é uma bagunça. Lady Galga é muito bom. A Lady Galga. Ela nossa, é uma figura, gente. Muito gostosa. E, Carla, eu sempre vejo você postando muitas fotos, né, com seus pets no perfil também, inclusive falando do seu perfil, que é o vet_nutri. De que forma que você acha que a sua atuação nas redes sociais pode ajudar os tutores a serem mais conscientes sobre como eles devem cuidar dos pets? Legal. Quando eu criei o VetNutri, eu já tinha intenção de ser uma comunicadora, de levar conhecimento do que eu faço. Inicialmente era falar dos meus pacientes, mostrando e tal. Eu não tinha proporção de como eu poderia auxiliar as pessoas, né? Eu nem não tinha muitos seguidores e tal. E eu sempre separei vida pessoal de vida profissional. Então, são 2 perfis completamente diferentes. E no VetNutri, eu comecei a entender que as pessoas que me seguem ali, elas querem conhecimento, elas querem dicas, elas querem coisas para facilitar o dia a dia delas, o que pode, o que não pode, o que tem perigo, o que não tem. E eu achava alguns perfis de veterinários que às vezes tinham muita parte técnica, eram muito sólidos, só que eles não conseguiam transmitir isso. E eu vi assim, não foi uma oportunidade, foi uma coisa que fluiu naturalmente, né? Eu nunca me preparei para isso, nunca estudei para ser influenciadora e nem comunicadora. Mas foi uma coisa assim que foi acontecendo. E aí eu vi essa necessidade, eu recebia muita pergunta das pessoas. Eu posso dar tal coisa? O que acontece se eu não sei o quê? Agora mesmo, vindo pra cá, eu tive algumas perguntas no direct. Se podia pegar um filhote sem vacinação, como cuidar da saúde bucal. Enfim, uma série de dúvidas que são gerais e que muitas vezes a pessoa ela não quer ir ao veterinário para tirar essa dúvida. E a internet é um berço de informação, né?
informações legítimas e fake news. Então, se eu puder contribuir levando informação verídica, legítima, é o meu papel como veterinária, né? Não me custa nada, quer dizer, custa tempo, mas não me custa nada e eu posso contribuir para um número de pessoas muito maior que provavelmente eu não conseguiria atender no meu dia a dia no consultório. E são dicas que, assim, podem ajudar e prevenir problemas muito grandes, né? Por exemplo, Páscoa, chocolate, parece batido, mas a gente ainda tem uma incidência grande de intoxicação. E aí, às vezes, um tutor que está ali assistindo fala, nossa, não pode, meu cachorro sempre comeu um chocolatinho e tal, não sei. E aí ele começa a se conscientizar. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Graças a Deus eu tenho tido um crescimento de tutores e de colegas ali. Então eu comunico com as duas frentes. E eu acabei me tornando uma comunicadora, até porque a rádio me ajudou bastante. A rádio hoje me oferece uma comunicação com o Brasil todo e realmente são pessoas do Brasil todo que acompanham o VetNutri, que vêm através da Rádio Mix. E assim, eu comunico com pessoas que moram numa cidade de 10 mil habitantes, né, lá no Amazonas, e com pessoas que moram em grandes capitais, do norte ao sul do Brasil, e até pessoas de outros países. É uma grande responsabilidade, gente. Assim, no início eu tinha muito medo de falar groselha ali, de cometer alguma gafe. E eu sempre fui muito tímida, por incrível que pareça. Então eu ficava assim, mas se eu falar alguma coisa aí eu não sei se tá certo. E se eu for falar de doença renal e um nefro estiver me assistindo e falar assim, não, a Carla tá errada. E a classe, né, vir me pressionar. Eu tinha muito esse medo. Só que, claro, eu sempre estudei muito. Hoje eu me sinto segura em falar de algumas coisas. O que eu não me sinto segura, eu não falo. E a gente coloca a cara no sol e tá exposto à crítica, né? Eu acho que isso faz parte, não só em internet, em rede social, mas no nosso dia a dia. Então, eu acho que hoje eu lido muito mais facilmente com isso. Tive alguns momentos ali de críticas de colegas, mas eu via que provavelmente a pessoa queria ter a coragem e não tinha. E tá tudo bem, cada um tem um timing, cada um faz como quer, cada um trabalha como quer. Mas eu me encontrei como comunicadora, né, assim, no intuito de ajudar o maior número de pessoas, com pequenas dicas, inputs no dia a dia que podem prevenir bastante problema. E então isso acabou fluindo de forma natural. Eu vou até lembrar o primeiro story que eu fiz, eu tinha muita timidez, gente, vocês não imaginam. Eu era muito travada, eu gravava, eu ficava assim, não ficou bom, não, porque meu cabelo, não, porque meu nariz, não, porque eu gaguejei, não, porque o fundo, porque a luz, porque o som. E aí um dia, conversando com um amigo meu, que já trabalhava bastante nisso, ele falou assim, Carla, as pessoas não querem um estúdio super bem montado, com uma luz assim, o microfone de lapela, que você, não sei o que, eles querem o orgânico, eles querem o natural, eles querem o seu dia. E eu ficava assim, não, imagina, mas o meu dia não tem graça, tipo, o que eles querem ver, né? E aí eu comecei aí a gente falou assim, vamos fazer um teste, vamos falar de coprofagia. Então você me pergunta, aliás, eu te pergunto, você vai me respondendo, a gente grava e vê como fica. Tá bom. E fui olhando pra ele, não olhava pro celular. E foi. Aí no que eu fui assistir, ele falou assim, não, você não vai assistir, você vai postar. Eu falei, imagina, eu não posso postar sem ver. Ele falou, não, é aí que você tá errando, porque você fica se analisando o tempo todo, e você não tem que ser perfeita, você não tem que falar da forma mais polida do mundo, você tem que ser você. E aí eu rompi o lacre, sabe? E comecei e tal, fui aos poucos, fui melhorando bastante a dicção, fui melhorando a postura, a forma de conversar com as pessoas e de realmente conversar com quem tá ali, sabe? Porque eu vejo alguns perfis que a pessoa solta informação e assim, quem assistiu, não sabe geralmente quem tá ali, quem é o público, se é mais homem, mais mulher, se são jovens, mais velhos, etc. Se tem mais cão, se tem mais gato. São veterinários, são tutores. Então, quando a gente conversa, é como se eu estivesse aqui, né? A Natália me segue, eu falo assim, Natália, bom dia, um ótimo dia pra você, não sei o quê. Eu tô falando com a Natália, né? Então, eu acho que as pessoas entendem que eu sei quem tá ali atrás, né? E eu sei as necessidades, as dores, o que eu posso levar de informação. Então, tanto na rádio quanto no Instagram e agora no YouTube,
eu busco trazer o maior número possível de orientação para eles, né? E um pouco do dia a dia também, para dar aquela quebrada, sabe? Mostro as meninas. Eu sou como todos os outros tutores. Eu tenho problemas também com eles. A Leide acabou com uma sandália minha, né? Então, assim, é normal, é igual, né? E aí a gente rompe aquela barreira de... o médico veterinário que tem não sei quantos mil seguidores. Não, gente, isso é só uma consequência. Isso é só uma consequência de um trabalho bem feito, de querer realmente dar conteúdo de valor. E é isso. Até para quem quer apostar, né, nessa questão de rede social e tudo mais, acho que você deu uma dica super importante, Carla. Eu, como jornalista, também não tenho o hábito de ficar olhando o que eu fiz. Se eu for ver, eu vou ver semanas depois, quando já tá no ar, já tá postado. Porque realmente a gente fica com uma autocrítica tão grande que assim, a pessoa não tá olhando se o cabelo tá mais pra cima, se sua maquiagem tá torta ou se qualquer coisa, né? Na verdade, o que vai importar é a informação e o impacto que a gente tem, principalmente nesses animais, dando a informação correta, né? Exato. Eu tinha muita autocrítica, meninas. Eu era assim, minha sobrancelha tá mais alta, tá mais baixa. Não fiz a unha. Não sei o quê. Gente, isso não importa. É claro que cada vez mais, né, a indústria da moda, da beleza, cobra da gente. Né? Senão ninguém tava aqui maquiada, não tinha feito essas ondas no meu cabelo, né? Senão a gente não tava se importando com isso. É claro que a gente se importa, mas isso não pode ser uma coleira, não pode ser algo que te limita, que te... impede de evoluir, de crescer, de comunicar o que você sabe, né? Isso em todas as áreas. Quem faz bolo, vai lá, comunica como é que você faz a cobertura, a massa, tal, não sei o quê. Quem, sei lá, mexe muito bem em TI, vai lá, dá dicas e tal. Então, o que você faz bem, né? Por que você não difunde esse conhecimento? Eu falo que a gente pulveriza o conhecimento na rádio e na internet também. Então, se eu posso atender, sei lá, 5, 6 pessoas por dia, na comunicação eu atendo 600, 6.000, sei lá quantas, incontáveis, né? Então, isso faz muita diferença, E o médico veterinário normalmente não tem muito hábito nem na consulta de comunicar determinadas coisas, né, Carla? Eu, por exemplo, pego alguns clientes que falam, nossa, mas eu nem sabia que tinha que escovar o dente, não sabia que tinha que trocar ração quando ele fizesse tantos anos, né? Então, assim, a gente, na nossa área, às vezes, acaba fazendo as coisas ali muito rápido e deixa de orientar questões extremamente importantes que vão impactar, né? Exato. Eu pego muito isso, Jade. A gente tem... Como eu trabalho na área de nutrição clínica, né, de cães e gatos, eu tenho que conhecer muito bem a clínica e a cirurgia também, mas eu não vejo a técnica que o cirurgião fez, né? Eu vejo o que ele fez de cirurgia. Se fez uma esplenectomia, se fez uma lápara, fez uma gastropexia, uma órtese, enfim. Eu tenho que entender um pouco o que é aquilo, né? Eu não sou só nutri, eu tenho que entender bem da área clínica. E eu vejo que muitos tutores, vou dar um exemplo, paciente renal, tá? O tutor vem e fala assim, doutora, me encaminharam para você porque o meu cachorro é renal, o meu gato é renal e eu preciso trocar a dieta dele. Tá, então vamos lá. Você sabe o que é doença renal? Você sabe o que está acontecendo dentro dele? Não. Eu tô com os exames aqui, ele falou que tem algumas coisas aumentadas, mas você sabe o que é isso? Daí eu explico, eu desenho, eu falo como que o rim funciona, como ele reflete no sistema circulatório, pipipi, papapá. E o cara fica assim, nossa... é por isso que aumenta fósforo. É por isso que aumenta... Nananana. Então, há uma carência de fazer o tutor entender o que está acontecendo. E é fundamental ele entender o que está acontecendo no paciente, no pet dele. Porque ele faz parte do tratamento, ele faz os nossos olhos dentro de casa. E se ele vir alguma coisa errada, ele que vai entender que tá, né, parou de comer porque desidratou, tá muito quieto, tá mancando, teve uma salivação. É muito importante que ele conheça o pet dele. Vou dar um outro exemplo, de falta de orientação, né? Na minha consulta eu faço avaliação corporal. Hoje não tem um padrão mais de raça, né? De altura, comprimento e tal. Hoje a gente avalia individualmente. E com a pandemia eu comecei a dar suporte por telemedicina. Porque tinha pacientes que não iam sair de casa, que tinham necessidade, tutores que foram morar na praia, foram morar em outros lugares, que precisavam de atenção, etc. E assim, eu comecei a fazer um trabalho de educação do tutor que eu nunca tinha me ligado nisso. Que põe a mão no seu cachorro, põe a mão no seu gato. Você tá sentindo essa região aqui, ó, que é mais molinha? Isso daqui é músculo.
essa sensação que você tem, eu falo, né, que é igual apertar um peito de frango. Isso aqui é músculo. Nossa, isso é músculo? É. Numa outra região, tá vendo esse molinho? Esse molinho é gordura. Tá vendo essa região aqui de coluna? Você sente as vértebras com facilidade? Você sente as costelas com facilidade? Nossa, então assim, eles passaram, pelo menos os meus pacientes, meus clientes, passaram a pôr a mão no pet muito mais. E provavelmente eles não faziam isso antes. Porque levavam no veterinário, o veterinário examina, só pega e traz para casa, né? Mas é muito importante, porque às vezes é uma bolinha, é uma região que tá esquisita, é levantar a orelhinha, olhar o conduto. Como é que tá isso? Vê a gengiva, vê os dentes. Nossa, os dentes estão muito sujos. Provavelmente nunca abriu a boca do cachorro, né? Então, essa orientação, essa conscientização do tutor, ela tem que começar na consulta. Eu entendo que muito clínico, especialista, não tem o tempo, né, de fazer uma consulta de 1 hora, de fazer uma coisa ali mais densa, mas precisa ser natural isso. Porque o nosso cliente, ele sente falta e ele vai buscar orientação e informação na internet. E a internet é um berço de informação verídica e fake news, né? Sim, com certeza. Carla, você falou, né, sobre explicar todas as áreas, passar por todas as áreas, mas a sua especialidade é a nutrição. Então, Sim. Você focou na nutrição. E hoje em dia é uma preocupação, né? Tem virado uma preocupação dos tutores, a nutrição do seu pet. Consequentemente, para o veterinário também passou a ser um assunto muito abordado. Como que você escolheu ir para a nutrição? Eu amo essa pergunta. Gente, a nutrição começou na minha vida muito antes de eu terminar a faculdade. E eu acho que minha mãe achava que eu era meio maluca, porque eu passava pelos pet shops e pedia amostras de ração. As amostras de mais variadas marcas, tipos, qualidades. Eu falei, o que você tem? Dá uma de cada. E assim, umas marcas que eu acho que eu nunca mais vi na minha vida. Embalagens super frágeis, baratinhas mesmo, que o pet recebe e dá ali de brinde. E como eu morava no interior, então tinha muita marca que a gente não vê aqui em São Paulo, né? E aí eu abria os pacotinhos, começava a olhar e falava assim, bom, essa daqui é a fulano de tal, essa daqui é a ciclana, danana. E eu via muita diferença entre elas. Cor, tamanho, moagem, resíduo no final da embalagem, a própria embalagem, a comunicação da embalagem. Eu ficava assim, ó, o que os caras estão fazendo, né? Eu olhava ali aquele nível de garantia, eu não entendia lufas. Eu ficava, tá, mas eu tô vendo que essa aqui, a embalagem é mais engordurada, mas essa daqui eu vejo os pedacinhos ali mal moídos. Eu já vi ração com pipoca, eu já vi ração com, assim, um teor de poeira embaixo enorme, que são os pós, né? Enfim, eu fazia amostragem, gente, eu pegava pote de sorvete, colocava em saquinhos, colocava etiqueta e eu ficava assim, não, isso aqui uma hora vai servir para alguma coisa. E eu comecei a catalogar amostras aleatoriamente. Não conta pra ninguém isso, por favor. Mas, bom, chegou um momento na faculdade que eu tive aula com uma professora que foi a minha orientadora de vida, né? Ela me orientou na faculdade e me fez entrar nessa área. E eu tive uma aula de alimentos e alimentação. E eu era a única na sala que se interessava pela matéria, né? Então, eu que fazia caderno, todo mundo copiava de mim, colava de mim e tal. E aí eu falei, professora, eu quero entender um pouco mais sobre isso. Ela, então tá. Então você vai fazer estágio com bromatologia, que é a análise, né, de cinzas, matéria seca, fibras, extrato etéreo, tudo que tá ali no nível de garantia. Aquela matéria que quase ninguém gosta de fazer. Ninguém da veterinária. Não, nem tá na grade veterinária, tá na grade de zootecnia, tá na grade de outras, né? Mas é sem graça aqui, que eu tô lembrando eu assistindo minha matéria de nutrição de monogástricos. Desculpa, professora. Então, ninguém gostava. E eu sempre tirava 10, assim, eu adorava, eu ficava assim, na primeira cadeira, sabe? E aí, bom, fiz esse estágio, fiquei ali só olhando, né, os pesquisadores ali fazendo seus projetos e tal, e entendi o que era fibra bruta, fibra solúvel, extrato etéreo, as máquinas que extraem as coisas e tal. Muito, muito legal. Falei, bom, já sei o que é cada coisa. Mas tá. E aí, como é que eu analiso o rótulo? O que é bom, o que é ruim? Aí, ao longo da faculdade, eu mudei um pouco o curso, fui pra clínica, fui pra cirurgia de pequenos, depois voltei. E o meu estágio curricular, na Unesp, são 10 meses de estágio, né? 1 ano. E aí, nesse ano, eu fiz estágio com bastante coisa, mas eu fiquei 4 meses só na nutrição. E ali eu vi o resultado de entender o que o paciente tem
ter um olhar clínico, um olhar nutricional e escolher o que é melhor para ele naquele momento. E fazia muito sentido porque eu via o antes, durante e depois dos pacientes no hospital. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero. Bom, estudei muita coisa sozinha, não tinha pós, não tinha curso quase de nutrição, eu não sou tão velha assim, mas na época não tinha. E aí eu fui estudar muita coisa na medicina humana, principalmente obesidade, os marcadores inflamatórios. Fui estudar, fazia parte de um grupo até do HC que trabalha com isso. Eu ia lá, tipo, a papagaia de pirata, né? Eu ia lá e assim, dúvida, teve um congresso que eu fui de onco, da Humana também, e aí teve uma hora que eu queria fazer uma pergunta, e era um professor muito, muito importante, referência no assunto e tal, ele estava falando sobre o uso de antioxidantes, né, alguns melhoradores do estado do paciente, e aí eu falei, caramba, pergunto ou não pergunto, né, um auditório enorme, assim, aí eu levantei a mão, todo mundo olha, né, aí, boa tarde, não sei o que, eu sou médica veterinária, todo mundo assim, o quê? E eu tenho uma dúvida, como que eu vou falar com esse cara, né? É a única chance. E aí eu fiz a pergunta e depois muita gente veio conversar comigo, o que você tá fazendo aqui e tal? Eu falei, não tenho na minha área, não tenho ninguém fazendo isso, focado em nutrição. Então muita coisa eu fui buscar fora. Muita coisa eu estudei sozinha, comprava livros enormes de parenteral, enteral, para entender, para estudar. Não acho que é o caminho a gente fazer o cara crachá da medicina humana para veterinária, porque hoje a gente tem mais embasamento de muita coisa em pet, mas na época não tinha, volta 12 anos, tá? Aí, prestei residência em Jaboticabal, era uma vaga só, fiquei em segundo. Aí eu falei, bom, meu mundo acabou, né? Não vai dar e tal. Voltei para São Paulo para trabalhar, prestei mais uma vez, mesma experiência. Falei, não, gente, acho que não é pra mim, né? E fui pra clínica. Fui pra clínica, plantão, vida normal de recém-formado. Só que eu sempre fui estudando à parte. Nas minhas consultas de clínica, eu fazia os cálculos, eu testava pra ver se estava fazendo certinho, fazia uma orientação ali à parte, tipo, você veio pra vacina, mas vamos ver a raçãozinha dele, do filhote e tal. E assim fui pegando a mão. Até que um hospital de São Paulo me chamou pra trabalhar no corpo todo, né? Desde internação, ambulatório e tudo mais. Aí eu entrei de cabeça em nutrição. E para mim foi uma porta muito importante, porque não existia ninguém atuando nessa área, pelo menos em São Paulo. Não existia. Existia em algumas universidades, a título de pesquisa, poucas matérias em universidade, hoje a gente tem bem mais, mas eu não tive aula de nutrição de cães e gatos. Na minha faculdade não tinha isso. Em Jaboticabal tinha, e ainda assim eu não tive essa matéria lá. Então eu lembro que eu estudava um livro de nutrição básica, eu comi o livro, tipo, eu decorei o livro, eu fazia resumo dele assim, o tempo todo pra ficar aquilo tudo na minha cabeça. Então eu acho que eu tive um caminho um pouco autodidata, mas sempre embasado em medicina humana, nutrição humana, medicina veterinária. E quando veio a pós-graduação, eu falei assim, eu vou fazer, né? Mas eu já dava aula, já fazia palestra em congresso, eu já estava assim, uns 5 anos atuando, né? E aí eu fiz a pós, tudo mais, e assim, não mudou nada na minha vida, só realmente para ter aquilo. E seguir. Então assim, a nutrição hoje, ela é, como você comentou, Nath, ela é um ponto de muita atenção dentro de qualquer consulta. Ela é o quinto sinal vital, né? Então, hoje o veterinário tem obrigação de perguntar o que o pet come, tem obrigação de acompanhar o peso, tem obrigação de ver se a anorexia é um ponto de atenção, se a hiporexia é um ponto de atenção, ou o excesso, né, de fome, ali, uma polifagia. Então, tudo isso faz muita diferença na abordagem. E eu particularmente vejo muita evolução positiva quando a gente aborda a nutrição, em todas as fases. Quando você aborda com vontade, sabe? Você fala, não, vamos ver o que é o melhor para ele. É alimentação comercial, seca, úmida, é alimentação caseira, quem que vai fazer, tá dentro da sua expectativa de gastos, seu pet aceita que você suplemente via oral, como que é? Então, quando você ajusta, personaliza para aquele paciente, você busca o ótimo dele. E isso, com certeza, faz diferença. Hoje tem muitos outros profissionais que seguiram essa área, tem muita gente que me pede estágio, eu não consigo dar estágio,
Porque a minha vida é assim, ó, cada hora eu tô num lugar e não dá pra carregar alguém, né? E tem momentos que eu tô atendendo, tem momentos que não, tem momentos que eu tô na tele, tem momentos que eu, enfim, tô gravando. Então, eu não consigo oferecer estágio. Mas existe já uma demanda grande de pessoas interessadas nessa área. Para a indústria, para empresa como a Pet Love, né? Então, eu acho que esse mercado, ele nasceu e ele tem um movimento muito, muito importante, né? Não só de venda, de varejo, mas também de densidade de pessoas, né? De pessoas com uma boa formação, pessoas que gostam realmente do assunto. Mas volto, não adianta saber muito de formulação e não saber nada de clínica. As coisas se completam, sabe? Você vai falar de obesidade, você não pode só falar, eu vou formular um alimento assim, assim, assado. O que acontece no paciente obeso? Ele sente fome, ele passeia, ele não passeia. Como que é isso tudo? Então, eu acho que é um cruzamento de muitas áreas, né? Enfim, falei muito. Né? E, Carla, o que te deixa em pânico quando o assunto é alimentação e nutrição? Por exemplo, eu, como trabalho com comportamento, se eu vou na casa de alguém e o cachorro fica pedindo comida, aquilo pra mim é o fim do mundo. O que não podem fazer ou falar perto de você? Na verdade, eu quero que fale, porque aí eu corrijo. Né? Eu tento corrigir, tento orientar. Mas eu acho que uma coisa assim que me deixa de cabelo em pé, que eu fico assim, não, pelo amor de Deus, é a galera que oferece ainda ossos, é a galera que oferece alimentação crua. Gente, me arrepia de falar. E por quê? Não é porque eu sou, né, de um partido só, não é isso, tá? É porque eu vejo muitos riscos, né, nessas ofertas. E aí quando vem já falando, eu dou osso cru, que faz congelamento profilático, não importa, né? Ou dá algum tipo de alimento cru, vísceras, carnes, ovo. Eu fico assim, gente, pelo amor de São Francisco, tipo, não faça isso. Então isso me tira um pouco. Mas hoje, no começo eu ficava assim, eu sentava na sala do internato e falava assim, gente, não acredito. Tá comendo osso, tá não sei o quê, vou testar pra PCR disso, daquilo, tá. Hoje eu falo assim, não, vamos lá. Tá, por quê? Porque limpa os dentes. Vamos escovar os dentes? Pegar uma escova, uma pastinha bonitinha, vamos lá. Isso funciona, né? Não precisa oferecer osso. O osso pode quebrar o dente do pet, o osso pode desgastar demais os dentes do pet, pode soltar fragmento que vai ser ingerido e pode lesionar uma série de órgãos ali na frente. Então, eu coloco os prós e contras, eu deixo o tutor escolher. Eu falo assim, o que você acha? Realmente, doutora, acho que tem coisas que dá pra, né, são mais seguras. Então, pronto. Então, ontem mesmo, gente, assim, pra vocês verem como é comum isso ainda, atendi uma dupla de cães sem raça definida, os dois com sintomas muito parecidos, duodenite e colite. E um histórico de ingerir muitos daqueles desidratados, né, de orelha, vergalho, aquelas coisas que a gente encontra aí que são baratinhas e os cachorros ficam loucos, né? Orelha suína e por aí vai. Traqueia, defumado, essas coisas. Eu não sou contra, de modo geral, oferecer isso. Mas isso não tem uma digestão boa. Começa por aí. E aí os cães estavam com sintomas, né, já crônicos de duodenite e colite, principalmente colite. E aí, estudando tudo, varremos, assim, exames e tal, não sei o quê. Falei, gente, vamos parar de dar isso. Pode ser que seja realmente uma má digestão, uma fermentação excessiva, um produto que está inflamando a alça e tudo mais. E aí, buscando também, eles davam ossos, eles davam chifres e, como é que chama aquele outro? Casco. E aí eu expliquei, isso é muito duro. A digestão de queratina é muito baixa, então se ingerir um pedaço, vai ficar ali no estômago rolando. Ficam lascas, às vezes, que demoram, né? Moram no estômago, né? E ficam ali fazendo lesão, em cima de lesão, e quando começa a ter sintomas, fala, nossa, eu não sabia. Pois é, né? E pode realmente quebrar molar, quebrar canino. Então, pra quê? Qual é o intuito? Qual é a necessidade? Sendo que a gente tem hoje brinquedos e acessórios muito mais seguros. Então, isso é o quê? É conhecer o que tem no mercado, né? Mas eles tem uma origem lá que gosta de carne crua, que gosta de osso, que gosta de casco. Pera, a gente tá falando de cão, né, que mora dentro de apartamento, que dorme em cima da sua cama, no seu travesseiro, ou você tá falando de um cão silvestre, ali, que tem vida livre, que vai mexer em lixo para comer porque ele não tem ração, não tem comida. Então são públicos diferentes, né? Se eu oferecer um osso para as minhas cachorras,
elas não vão ligar. Se eu puser uma presa na frente delas, elas não vão caçar, né? Assim, são públicos diferentes. Por quê? Porque os cães estão cada vez mais próximos da gente, eles fazem parte da família. E uma coisa não conversa com a outra. Não é que a gente não está respeitando a espécie, é que a espécie evoluiu. A espécie, ela correu ao longo de muitos anos ao lado do homem e teve modificações digestivas, comportamentais, sensoriais. Não há necessidade de oferecer algo ancestral. Na minha opinião, tá, gente? Carla falando. Eu vejo que o número de risco não compensa o benefício que isso pode trazer. Aí, depois que o tutor fala assim, nossa, é verdade, não tinha pensado nisso. Eu fico, que bom. Próximo. A internet colabora muito com isso também, né, Carla? Veio Muito. um movimento aí tão grande. Muito. Até da dieta caseira mesmo, né? De que é o melhor e tudo mais, as pessoas vão fazendo de uma forma assim, desenfreada, né? Porque a minha avó dava comida pro meu cachorro, ele viveu 18 anos. Morreu do quê? Ninguém sabe. E primeiro que eu acho que não, as pessoas tinham uma ideia de que os animais viviam muito mais. Acho que nem mas contava a idade, exatamente, né, quando a gente era criança, sei lá, o normal era viver uns 8, se a gente for pensar, né? Hoje vive realmente 16 e tudo mais, e com uma qualidade de vida que a gente não tem como comparar, né? Não dá. E outra, né, essa questão de dar comida que a gente faz pra gente, sobras de prato. Gente, não faz sentido mais, né? Graças ao bom Deus, eu tenho poucos clientes que fazem isso. O que acontece é assim, eu tô comendo uma carninha, a mão, né, a mão passeia aqui. Criança, idoso, geralmente os maridos, namorados, pais fazem isso, mas assim, disparadamente mais do que as mulheres, não sei porquê. Então sempre tem aquele, mas o meu marido precisa dar um pedacinho do frango que ele tá comendo, ou talinho da alface, não sei o quê. Então eu vejo isso muito. Agora sobra de almoço e tal, dá pro cachorro, eu acho que o público que eu atendo não faz tanto, mas tem muita gente que faz ainda. É meu pânico quando a pessoa fala, não, meu pet, eu faço alimentação caseira. O que sobrou do almoço, eu faço um pratinho pra ele e é isso. Nossa, ai gente. É complicado. E arroz, um pratão de arroz e vem, nossa, é meu pânico. É uma coisa que eu acho que vai mudando, porque a indústria também tá trazendo alimentos completos mais acessíveis, né? Então, aquele tutor que não tinha grana para comprar uma ração ou um alimento de boa qualidade, ele começa a ver que agora dá, né? E mesmo as rações que não são super premium, que são premium ou que são até uma categoria abaixo, elas são melhores do que as sobras de prato, né, da mesa. Então, acho que está começando a clarear um pouco mais isso para os tutores, de todas as classes, né? E os tutores que querem o super premium, né, e querem mais do que isso até, a gente tem hoje um mercado muito bacana, com muitos produtos interessantes para medicina preventiva, para tratamento, para realmente afunilar e dar o mais específico possível para o seu pet. Então, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Bem, já que a gente comentou sobre alimentação caseira, a gente tem a questão da suplementação. Como que a gente pode orientar ou até mesmo convencer o tutor a fazer tudo certinho e é um grande desafio, né? Pra quem... Nath, é um momento, assim, de uma conversa muito séria, né? Que quando eles veem, eu quero passar pra comida e tal, pra AN, que é um termo que a gente nem gosta muito de usar, né? Alimentação natural, porque tem muitos alimentos que são naturais, né? E são processados, mas são naturais, enfim. Quando a gente fala de dieta caseira, eu sempre oriento o cliente o seguinte, o seu pet é bom de garfo? Ele come bem? Ele come bem. Ou ele não come muita ração, mas comida ele come. Tudo bem. Na dieta caseira, ele tem que comer o prato todo. Ele tem que comer todos os grupos alimentares que estão ali. Misturados, separados, em purê, como você quiser, né? O melhor é que seja bem processado, porque em geral os cães e os gatos não mastigam muito. Eles pegam, aprendem o alimento, 1, 2 vezes na boca e olhe lá, engole. Tem animal que não engole, não mastiga. Então você tem que dar já meio mastigado para ele. Essa textura é interessante para ele? Ele gosta de uma coisa mais cremosa? Não, ele gosta de croque-croque, ele gosta de coisas que ele pode mastigar. Então, vamos ver. Eu não vou colocar uma cenoura crua ou al dente no prato, porque ela vai passar inteira, e ele vai ver ela saindo. Então, a dieta caseira, ela exige algumas regrinhas. Então, o alimento tem que ser ingerido completamente, precisa de suplementação diariamente,
Não é uma vez na semana e não é enquanto o potinho de vitamina existir, tem que ser recomprado, tem que ser oferecido diariamente e pode ser dado junto no prato ou via oral. Em algum momento do dia ele tem que comer a suplementação. Pode ser feita a manipulação, né, para deixar um sabor mais agradável, pode ser colocado em cápsula, em comprimido, em pó, tem várias apresentações hoje, né? Não tem desculpa. E diante disso, né, comendo o prato todo, ingerindo as suplementações indicadas, esse pet tem que ter um bom funcionamento digestivo. Então, como é que são as fezes dele? Eu sempre pergunto. Tem alimento aparecendo mal digerido? Fermenta, não fermenta? Como é que tá essa produção fecal? Porque aí a gente vê como é que está sendo feita a digestão, né? Então, a dieta caseira é interessante para muitas coisas, mas ela pode ser um perigo para outras também, né? Um cão seletivo, por exemplo, ou um gato seletivo, que não come todos os grupos alimentares, gosta só da proteína, gosta só do carboidrato, ele pode, ao longo de uma semana, de um mês, ter deficiências nutricionais. E isso, às vezes, o tutor não liga. Fala, ele tira a cenourinha, ele tira a vagem, ele tira tal coisa. Isso, no dia ali, pode ser que ele não tenha muita atenção, mas coloca isso vezes 30 dias. Isso vai fazer falta em algum momento, né? Ou acabou o suplemento, ele esqueceu de comprar, perdeu a receita, nem lembra mais qual é, não voltou ao veterinário para reavaliação. Isso é uma coisa também que eu sempre falo, né, em rede social, porque a reavaliação, gente, ela é importante para muitas coisas. Eu volto a falar já, mas o tutor, ele esquece, perdeu a receita e tal, ele para de dar suplemento. E aí, ele cria uma deficiência nutricional no pet dele, mesmo dando filé mignon com arroz integral, com tudo orgânico e tal. Então, não rola. Para alguns casos, é melhor que fique realmente numa dieta comercial, seca, completa, balanceada, que não há como separar os ingredientes, que o pet vai ingerir tudo de uma vez, do que ele ter isso desmembrado com a possibilidade de erro, tá? E a gente falando sobre a dieta caseira, a alimentação caseira, mas eu acho que essa suplementação, esse balanço também serve para uma alimentação com ração, né? Também é importante a gente ter esse cuidado. Sim, é importante, Nath, porque a ração, ela inibe que o pet consiga separar, né? Mas ela pode fazer com que o pet não coma tudo. Então, por exemplo, eu preciso que o meu cachorro coma 100 gramas. E sempre tem sobra, sempre sobra 10, 15, 20 gramas no potinho. Por que ele não está comendo tudo isso, né? Ou ele não precisa de tudo isso, ou ele está ficando satisfeito antes, ou aquele alimento não é tão interessante para ele. Entender por que sempre tem sobra. Porque se ao longo de um mês essas sobras contabilizarem em perda de peso, isso pode ser ruim. Então, entender também qual é a melhor opção para ele dentro do mercado de alimentos secos. A gente tem que entender que os cães e os gatos não comem pelo sabor. Eles não comem se a ração é sabor frango ou carne. Eles comem pelo cheiro. Eles comem pelo olfato, né? Então, a primeira coisa, quem tem gato sabe, é abrir a embalagem, o gato parece onde ele tá e vem, né? E eles querem sempre um alimento novo. Então, é o olfato o principal sensor. O segundo sensor é a textura. E o conjunto de tudo isso é a palatabilidade que a gente fala, né? Então, a textura, se é crocante, se é úmido, se tem caldinho, se tem pedacinho, se é em purê, né? Se é um creme. Qual é a textura desse alimento? Qual que agrada mais o seu pet? Meu gato gosta do sachê, mas só lambe o caldo. O caldo não tem tudo que ele precisa. Então, o caldo vai ser uma forma de oferecer líquido, mas não vai ser o alimento base dele. Então, o alimento base dele provavelmente vai ser o alimento seco, tá? Então, entender qual que é a preferência do pet é muito importante para a gente ter a melhor escolha, né? Fazer com que ele coma a refeição completa, se mantenha, né, no peso ideal, tudo mais. Então, parece que é assim, é uma ração adulto, raças pequenas, oferece, acabou. Não é. E aí, entra o nosso know-how de conhecer o que tem no mercado, o tamanho do croquete. O croquete tem que ser confortável para eles comerem, né? E aí entra a sua amostragem lá da cara. Que aí entra se era estrelinha em triângulo, furado no meio, se era, enfim, rações para cães gigantes, por exemplo. Vocês já viram ração para cão gigante? É muito grande. É enorme, parece uma coxinha, assim, é gigante. Então, assim, isso tudo é muito estudado na indústria para chegar
ao lar ali do tutor, ele oferecer para o pet. A gente não pode negligenciar essa tecnologia. E essa tecnologia não existe na dieta caseira, né? A gente não consegue oferecer proteína hidrolisada, a gente não consegue oferecer uma série de coisas que a indústria consegue. Então, eu não sou nem A nem B, eu sou o caminho do meio, o caminho do que é melhor para o paciente. Né? E tem muita gente que me pergunta, talvez esteja na pauta de vocês, qual que é melhor, ração ou comida? Não tem. Tem o que é bom para um, o que é bom para o outro. E às vezes eu preciso fazer mix feeding, que é misturar uma coisa com a outra, texturas e tudo mais. Então, conhecer o mercado, conhecer as novidades, eu tô sempre muito próximo das marcas. Eu falo, gente, vocês vão lançar tal coisa? Me manda que eu quero ver. Né? Uma proteína que inibe alergia, uma proteína que é uma partícula super baixa, uma inovação em ácido graxo. Enfim, tudo que tem de novidade, eu quero ser a primeira a saber, porque é uma coisa que eu preciso, eu consumo muito isso, né? E eu passei nos pet shops também, eu fico lá nas prateleiras, os vendedores vêm, posso ajudar? Não, tá tudo bem, tô só olhando aqui, como eu fazia antes, né? Só que agora com um olhar um pouquinho diferente. Enfim, e aquele pote de sorvete com as amostras foi pro lixo, né? E em algum momento que eu nem vi, foi subtraído de casa, e depois eu falei, bom, vamos... não quero mais ser julgada aqui como maluca, mas me ajudou bastante. Muito bom. E Carla, trazendo um pouco para o nosso quadro, né, que é o Elas na Veterinária, como que você consegue arrumar tempo para conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional? Porque você faz muita coisa. Ai, Jade, eu vou te falar que isso é uma coisa que eu trabalho em terapia. Eu tenho dificuldade de cuidar de mim, né? Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de ir para fazer unha, então eu faço unha uma vez por mês, né? Faço lá meu alongamento, dura um mês, tá ótimo. Já fechei até pacote de massagem pra fazer uma vez por semana. Falei assim, não, agora é meu momento, vou relaxar um pouco. Quem falou que eu vou? Não vou. Sempre manda assim, viu? Não vai dar pra eu ir porque eu tenho atendimento, não vai dar pra eu ir porque eu tenho reunião, não vai dar... Enfim, é difícil, mas eu acho que é uma questão de prioridade. Já me falaram isso também. Se não está na sua agenda é porque não é prioridade pra você agora. E tem que ser, gente. Eu acho que a gente tem que acordar um pouquinho mais cedo, para fazer um café da manhã mais calmo, alguma coisa que você gosta, ou praticar uma atividade física, ou ler um livro, alguma coisa que te traga de volta, né? Senão a gente vira um ratinho ali na rodinha, senão você só vive para isso. E eu tive momentos de ser muito workaholic, de minha agenda não ter um controle de horário de almoçar, horário de parar, horário de estar com a família, horário de estar com amigos. Eu cheguei a ter burnout, então eu acho que essas pausas, né, a gente se cuidar, não só corpo, mas mente, espírito, tudo, é muito importante. E o reflexo disso vai também no trabalho, né? Onde eu trabalho, nos lugares que eu trabalho, eu percebo que, assim, eu entro numa energia muito boa. Às vezes eu saio cansada, eu saio com fome, mas eu chego bem, eu chego, assim, cumprimentando até os passarinhos de cima, né? Mas... eu acho que isso tudo é um trabalho, mas muitas vezes falta tempo, realmente, para me cuidar, para fazer a prática de exercício físico que eu gostaria de ter, para dormir o número de horas que eu gostaria de dormir. É aquela questão, né, de várias jornadas, né? Não sou casada, não tenho filhos de 2 pernas, mas eu tenho algumas jornadas que me consomem bastante. E hoje a gente vê que as mulheres são a maioria na medicina veterinária, né? Existem muitas médicas veterinárias. Você acha que a gente pode fazer alguma coisa, assim, tem alguma coisa que a mulher pode fazer pra gente ser mais valorizada dentro da profissão? A pergunta de milhões. Nossa, eu acho que pra gente se valorizar primeiro, né, dentro da classe, primeiro a gente tem que se valorizar pra gente. Então, quem é você no mundo, né? Você é um grãozinho de areia na praia, então qual que é o seu papel? O que você traz? O que você vai deixar de legado? Então, o seu valor é esse, né? Onde você contribui na sua casa, na sua família, no seu hall de amigos, na sua profissão, enfim, no seu bairro, no seu condomínio, sei lá. O que você oferece além de trabalho, né? Então, quando você encontra seus valores, eu acho que você já cresce, assim. Você fala, bom, por menos disso eu não vou, ou essa hora que eu tenho aqui pra, sei lá, jogar tênis ou ir caminhar no parque, eu não vou
fazer outra coisa, mesmo que seja realmente tentador, porque é o meu momento. É o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que fazer, é o que eu faço? Não é o que eu faço. Porque eu toda hora desmarco aquele momento que eu tenho 1 hora de final da semana, assim, massagem, eu viro uma massa de pizza, eu falo, ai, é isso que eu queria. E toda vez que eu vou, eu fico, por que eu não venho mais? E por que eu não vou mais? Porque eu fico cedendo, eu fico falando não pra mim e sim pro outro. Então eu acho que uma forma da gente se valorizar é não ficar falando não pra si. Né? É falar sim para si, eu preciso desse tempo, eu preciso de meio período para cuidar de mim, para cuidar da minha casa, para, sei lá, fazer uma atividade que eu gosto, que não tem nada a ver com trabalho, sabe? Que não envolva filhos, não envolva marido, que seja um momento seu, né? Eu acho que isso é muito importante. E também se posicionar junto aos colegas, que eu acho que hoje, como a gente é a maioria, né, em veterinária, eu acho que já existe, assim, o nosso lugar ali já está, né? A gente já tem uma representação muito bacana. Mas não tem aquela coisinha que mulher tem com mulher, sabe? De assim, aquelas rixinhas bobas que a gente sabe que mulher tem com mulher, né? Falou que homem não tem. Num tom diferente. Homem não tem isso, se vocês repararem. Homem se dá bem, né? Entra em conflito, daqui a pouquinho tá tudo certo, se cumprimenta, acabou o conflito. Mulher não, mulher fica ali, né, guardando e tal, e aí olhou feio, porque, sei lá, tomou café com uma, não me chamou, umas bobagens. Então, eu acho que minimizar isso ajuda bastante. E torcer pelas amigas, pelas próximas, pelas colegas. O sucesso dela pode ser um sucesso seu também, então o crescimento de alguém não vai te cobrir, ele não vai te escurecer. Na verdade, ele pode te clarear, ele pode dar holofote para você também. Pode ser que vocês duas consigam ter um resultado muito bom dentro da clínica, do local de trabalho. Então, não é porque uma tá brilhando mais que o seu vai apagar, entendeu? Eu sinto isso um pouco. E no começo, quando eu comecei a área de comunicação, eu me sentia muito sozinha. Eu me sentia assim, nossa, eu acho que tá todo mundo rindo de mim. Tipo, tá todo mundo me achando, sei lá, uma blogueira que quer fama. Na verdade, não é nada disso. Mas existem os pré-conceitos, né? E a maioria vem de mulher. Vem de mulher. Porque os homens estão ali, gostam, interagem e tal. Até interagem demais, às vezes, mas as mulheres, eu acho que tem uma competição, assim, de fêmeas mesmo, que é muito bobo, sabe? Não precisa disso. Tá todo mundo junto, ninguém larga a mão de ninguém, entendeu? Se a gente cresce juntas, né? Uma coisa que você comentou no começo, que eu acho que é um consenso, assim, todo mundo fala, é essa necessidade que a gente tem de ser perfeito em tudo. Eu preciso ser perfeito em tudo, eu preciso fazer tudo bem, e toda mulher tem esse sentimento. E a cobrança de ser perfeita vem da mulher. Sim. Vem, olha lá, ó, a Carla é perfeita, eu não sou, por quê? Ou então a Carla fez alguma coisa errada, ela não é perfeita. A gente tem que parar com isso, parar com essa cobrança com o colega. Com nós mesmos, né? Exatamente. Eu acho bastante isso. Eu acho que essa autocobrança, ela é entre mulheres, né? Porque a gente se arruma, eu me arrumo pra mim primeiro, mas tem muita mulher que se arruma pras outras mulheres. Porque vão me ver, porque minha roupa, porque meu sapato, porque minha maquiagem, pras outras. E não é por aí, gente. A gente tem que fazer e ser pra gente primeiro, né? Então, essa busca pela perfeição, por estar sempre na melhor performance, melhor, né, apresentação, isso te deixa refém, não precisa. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quando eu comecei nos stories, eu vivi enchendo de filtro. Eu, assim, colocava o filtro de, assim, melhor qualidade para eu parecer uma Barbie, né? Porque eu não gostava de algumas coisas em mim. Continuo. Mas hoje eu uso coisas que amenizam, por exemplo, ameniza a textura da minha pele, bota um rímelzinho que eu não passei daquele dia. Assim, coisas que amenizam pequenos defeitos, pequenas coisas que eu tenho e que eu, por algum motivo, não gosto tanto. Mas eu não tô refém àquilo, sabe? Se precisar, por exemplo, aqui, a gente não tem filtro nenhum, sou eu, vocês, a gente é assim. Então, não ficar buscando a perfeição também em rede social, sabe? Isso é uma coisa que a minha terapia ajudou bastante. Ela fala assim, por que você está se escondendo atrás de um filtro? Por que você tem vergonha? E do que você tem vergonha? É verdade, mas a mulherada que está assistindo com certeza deve pensar nisso, porque a gente fica muito ali
E, na verdade, ninguém é perfeito. Você tem alguma falha, alguma coisa que você não gosta em você? Tudo bem, usa lá alguma coisa que amenize e tal, pra você se sentir bem, ter coragem de se expor. Tá tudo certo, tá tudo certo. Mas não carrega muito, porque em um momento você vai aparecer sem filtro. E as pessoas vão olhar e falar assim, ué, né? Não precisa, não precisa. Então, ninguém precisa ter o corpo perfeito. O corpo perfeito é o corpo saudável, né? Se você é saudável e tá feliz com o seu corpo, tá tudo bem. Você não precisa ter a referência da modelo de tal lugar, entendeu? Não é assim. Então, a gente se cobra muito, sabe? Eu acho que isso faz com que a gente fique preso a algumas regras que não são regras, né? Principalmente em rede social. Acho que há uma ditadura. A palavra é essa, há uma ditadura de como você tem que ser. Você tem que ser engraçado, tem que fazer dancinha? Não necessariamente. Eu não faço, eu não sou engraçada, eu não faço dancinha, eu nem tenho TikTok. Então, assim, a gente não precisa ser um molde de todo mundo, sabe? E é mais ou menos isso. Eu acho que o valor que a gente tem que se dar é interior primeiro, né? Sim, muito bom. E Carla, para finalizar, que dicas você dá para outras mulheres que, assim como você, querem fazer diferença na nossa área e na vida dos animais? Uau! Bom, acho que fazer diferença na nossa área é você estar sempre em desafio. Nunca estagnar, nunca achar que você sabe tudo, nunca achar que você... eu tenho minha clínica, eu tenho meu público, meus clientes, tá tudo bem. Não. Em algum momento vai aparecer alguém melhor que você, num ambiente melhor que o seu, e você vai ficar para trás. Então, o desafio ele tem que ser algo positivo, que te motiva, que te faz crescer. Eu sou movida a desafio. Então, dói, às vezes dói, você não sabe aquilo, você não está preparado, você não sabe como vai ser, gera uma expectativa, gera uma ansiedade, gera. Mas também pode te trazer para um andar que pode ser muito melhor do que você está hoje. Então, aceitar os desafios com um ok, tipo, é isso, quero. Tá sempre em evolução, estudando, buscando melhora no seu atendimento, melhora na sua estrutura, buscando conhecer outras áreas que às vezes você não gosta muito. Por exemplo, cardio, não é uma área que eu adoro, mas eu tenho que conhecer. Então, vira e mexe, eu tô ali, ó, lendo alguma coisa de cardio, um lançamento de produto de cardio, nossa, mas onde que ele vai funcionar? Ele age em que setor, tal. Então, a gente tem que se desafiar e buscar crescimento, nunca estagnar. Acompanhar congresso online, presencial, curso, assistir podcasts de vários temas, tá antenado no que acontece no mundo. Pra vocês terem ideia, nessa fase que eu tava super workaholic, eu nem sabia o que estava acontecendo no mundo. Eu não lia jornal, eu não via internet, né, portal de notícias. Eu comprei uma Alexa, eu programei a Alexa para de manhã me dar as notícias que estão acontecendo. Então assim, falo bom dia, a Alexa fala, essas são as notícias do dia. E eu fico sabendo o que está acontecendo no meu dia, enquanto eu estou tomando café. Porque a gente precisa saber, né? É uma leitura Brasil e mundo que faz parte, né? Não dá pra gente viver só no mundo de veterinária. E para vocês contribuírem com os pets de vocês, falarem muito de nutrição, indicarem nutricionista, tô brincando. Mas eu acho que a contribuição é comunicar, é orientar, é o máximo possível que você puder contribuir com o seu conhecimento, divulga, né? Pulveriza isso. Às vezes, uma dica que você deixa para o seu cliente num papelzinho na recepção, ou em rede social, ou num mailing que você manda periodicamente, no WhatsApp, faz um grupo, fala, gente, hoje, essa semana eu vou falar de prevenção de, sei lá, problemas urinários. E deixa lá uma mensagem, isso já agrega muito, isso não te custa nada. E isso faz com que você ofereça além do que você oferece naturalmente, que é o tutor ir até você, pagar a consulta, você orienta aquilo que está dentro daquele quadrado, ponto, fim. Então é fazer um pouquinho mais, sabe? Isso exige, claro, mas a gente está num mundo que tudo acontece muito rápido, que, né, camarão que dorme a onda leva. Então a gente tem que estar sempre ali buscando o que tem de inovação, o que as pessoas estão fazendo fora da veterinária, conversar com líderes, acompanhar líderes, enfim, qual que é o seu posicionamento no mercado, né? E assim, contribuir com esses tutores, orientando. Eu acho que o caminho é passar mais conhecimento, tá? Mais orientação. E cria fidelidade também, né? Você não tá só jogando informação, você tá criando um laço ali. Aquele cliente confia em você, aquele cliente volta com você, ele te indica. Então, acho que gera um ecossistema ali mesmo, sabe? Acho que é por aí.
Ai, tô muito feliz que a gente conseguiu marcar, que você conseguiu vir. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Depois de muitos cancelamentos, né? Depois de muitas remarcações e cancelamentos, a gente conseguiu. Muito obrigada, foi um prazer poder conversar com você hoje. Eu amei, gente. Muito obrigada pelo convite, meninas. Nem doeu, foi um papo leve. Eu não sabia a pauta, não sabia o que eu ia falar aqui, mas foi ótimo, foi muito gostoso. E espero que outras mulheres venham também, né? Provavelmente virão, já vieram, para dar os seus depoimentos, contribuições, falar das suas experiências e marcar nosso território, né? A mulherada tem sim que estar aqui e falar e não ter vergonha, não ter um monte de clichês, bota a cara no sol e fala o que você tem para contribuir, que é isso. Né? Obrigada, Carla. E lembrando que o nosso quadro Elas na Veterinária vai ao ar a cada 15 dias. Não percam o próximo episódio. Até mais.